Olá, galerinha do segundo ano. Hoje a revisão do primeiro ano, né? Vai ser relações trigonométricas no triângulo retângulo. Então, vamos lá, nossa apostilinha, né? Bom, as razões trigonométricas, né? Razões a gente usa uma fração, né? Razão é fração. As razões trigonométricas são relações entre ângulos do triângulo e seus lados. As principais relações trigonométricas são seno, cosseno e tangente. Por que a gente usa isso? Nós temos as relações métricas, né, do triângulo retângulo, uma relação métrica muito famosa, que é o Teorema de Pitágoras, né? As relações trigonométricas têm a ver os lados, né? Tem a ver com os lados. É, os lados do triângulo. Agora, as relações trigonométricas têm a ver com a medida do ângulo em relação aos lados do triângulo. Então, quando eu tenho as relações trigonométricas, é porque pelo menos eu tenho dois lados e um desconhecido, ou tenho uma altura conhecida e as projeções, não, uma das projeções não são conhecidas, né? Então, as relações métricas, né, tem a ver com os lados, a altura, né? Agora, as relações trigonométricas têm a ver a relação do ângulo com o lado. Por exemplo, eu tenho um ângulo e tenho um lado. Quero descobrir o outro lado. Tem como fazer isso? Tem. Usando as relações trigonométricas. Então, você não precisa de dois valores é, em relação aos lados do triângulo, né? Para você encontrar o outro lado. Basta eu ter um lado conhecido e um ângulo conhecido, né? Por isso que a gente usa, que nem sempre a gente tem essas referências de dois lados, né? A gente às vezes tem um lado só e quer descobrir o outro. Então, mais a gente conhecendo o ângulo, fica mais fácil. Nós sabemos que o triângulo retângulo possui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. E os outros dois ângulos a gente chama de ângulos agudos, ou seja, menores que 90 graus. Nós sabemos também, né, porque a gente já viu isso na relação métrica, que cada nomezinho desse aqui, cada lado desse, possui um nome, né? Nós temos aqui os catetos e a hipotenusa. A hipotenusa é, é o lado oposto ao ângulo reto, né? É o lado maior do triângulo e é oposto ao ângulo reto. Os outros dois são chamados de cateto. Dependendo do ângulo, um vai se chamar cateto oposto e o outro vai ser chamado de cateto adjacente, tá? E a hipotenusa não muda. A hipotenusa vai ser sempre o lado maior do triângulo oposto ao ângulo reto. Observe os ângulos agudos do triângulo retângulo são chamados de ângulos complementares. Então, se eu somar esse ângulo com esse, é igual a 90 graus, tá? Então, esses dois ângulos somados é igual a 90 graus. Então, eu posso chamar esse ângulo de ângulo complementar e esse outro ângulo de ângulo complementar. Bom, então nós temos aqui a hipotenusa, que é oposto ao ângulo reto, é o lado maior do triângulo, e aqui nós temos o cateto, né? Vou mostrar aqui no outro slide. Aqui está melhor para vocês para mostrar, tá? Então, nós temos aqui os catetos, né? E temos a hipotenusa, certo? Vou voltar lá. Os catetos e a hipotenusa. Dependendo do ângulo, ele vai ser oposto ou adjacente. O que é o ângulo oposto? O ângulo oposto é o lado que está oposto ao ângulo referente. Aqui é o ângulo beta. Esse ângulo, qual é o oposto a ele? Cateto oposto. Adjacente é o ângulo que forma junto com a hipotenusa esse ângulo, ou seja, é o ângulo que está ao lado, né? É chamado de cateto adjacente. Aqui, ó, por exemplo, tem um ângulo X aqui, tá?
Oposto é o cateto que está na frente dele, ó, à frente. Cateto adjacente é que está ao lado. Nós chamamos de cateto oposto CO, cateto adjacente de CA. Hipotenusa no mudo é o lado maior do triângulo, tá? Então, nós temos aqui a relação trigonométrica. Nós temos aqui seno de x, cosseno de x e tangente de x. Cosseno é a relação do cateto oposto com a hipotenusa. Então, o seno desse ângulo aqui é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto a gente chama de CO e hipotenusa a gente chama de H. Cosseno desse ângulo, cosseno de x, vai ser cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ou seja, CA, que é cateto adjacente, sobre H. Tangente desse ângulo é cateto oposto sobre cateto adjacente. COCA, cateto oposto sobre cateto adjacente. Tem um macetezinho, né, que a gente usa, que a gente chama de COCA, COCA, HH. Ou seja, CO, a gente pode colocar aqui COCA, COCA, HH. COCA, COCA, HH. Tá? Não entendi. Então a gente pode usar assim, ó. Esse é o macete para a gente lembrar, tá? Aqui. Então a gente pode fazer assim: seno, tá? Do ângulo. Cosseno, tangente, nessa ordem, tá? Então a gente pode usar có, có, cá, có, cá. Aí aqui a gente pode botar H, H, tá? Não sei se entenderam. Esse é o macetezinho. Coca, coca, HH. Esse macete é fácil para você usar o seno, cosseno e tangente do ângulo, tá? Có é cateto oposto. H, hipotenusa. CA, K, né? É cateto adjacente e hipotenusa, cateto oposto e cateto adjacente, tá? Bom, mas como é que a gente usa essas relações trigonométricas, né? Então vamos usar aqui, ó. Vamos olhar aqui. Nós temos esse ângulo X, né? O seno de X é COH, né? Seno, cosseno e tangente, COK, COK, HH. Então, o Có é o cateto oposto. Então, a gente tem esse ângulo aqui. Qual é o cateto oposto a ele? Então, eu vou até roubar aqui uma setinha. Cateto oposto a ele vai ser quem? Vai ser o 3. Então, 3 é sobre quem? Sobre
vai estar para quem? Vai estar para 5. Então, o seno de x é quem? O seno de x é 3 sobre 5. Cosseno de x é k, né? Cateto adjacente. Quem é cateto adjacente? 4. 4 sobre a hipotenusa, que é 5. Tangente de x é coK, cateto oposto. Quem é? 3 sobre cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? 4. Tá? Isso em relação ao ângulo de x. Nós temos dois ângulos que a gente não conhece, que é menor do que 90 graus. O ângulo x e o ângulo y. Né? Então, vamos ver qual é a relação do ângulo y. Seno, cosseno e tangente de y. CoK, coK, HH, né? Bom, cosseno é cateto oposto a ele. Cateto oposto a ele é o que está na frente. Então, quem é que está na frente? 4. Sobre a hipotenusa, que não muda. Quem é a hipotenusa? 5. O lado maior do triângulo oposto ao ângulo reto. Então, é o 5. Cateto adjacente ao ângulo Y. Esse ângulo aqui que eu estou falando agora. Não estou falando mais desse. Estou falando desse aqui. Quem é cateto adjacente? 3. 3 sobre H. H é hipotenusa. Quem é hipotenusa? O lado maior do triângulo, que é 5. Tangente de Y. Cateto oposto ao ângulo Y. 4. Cateto adjacente ao ângulo Y, 3. 4 sobre 3. Qual a observação que a gente tem aí? Que o cosseno de x, 4 sobre 5, é o mesmo que o seno de y. O seno de x é o mesmo que o cosseno de y. Então, se você tem o seno de x, automaticamente você tem o cosseno do outro ângulo. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o seno de 30 graus, vai ser igual a quem? Vai ser igual ao cosseno de 60, né? Porque soma 30 com 60 dá 90. Então, o seno de 30 vai ser o mesmo que o cosseno de 60, que seria o y, tá? Então, o seno de x é o mesmo que o cosseno de y. E a tangente de x é o inverso da tangente de y. Ó, a tangente de x não é 3 quartos, a tangente de y é 4 terços. Então, 3 quartos é o inverso de 4 terços. Ok? Bom, só para lembrar que cateto oposto, se você achar melhor, coloca um olhinho na frente do ângulo, você vai saber quem é o cateto oposto, tá? Bom, aqui nós temos o famoso tabela dos ângulos notáveis. Tem até as musiquinhas na internet que eu vou deixar disponível para vocês na plataforma. Tem alguns professores que usam musiquinha, tá? Que é bem mais fácil de você decorar. Então, nós temos aqui, ó. A gente pode até fazer uma agora. Peraí. Então, o macete é o seguinte: esses ângulos são chamados de ângulos notáveis, por quê? Porque eles são ângulos que a gente, pelas relações métricas, a gente pode determinar o seno e o cosseno dele sem precisar usar uma tabela chamada tabela trigonométrica, tá? Então, nós temos aqui, o macete a gente pode colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 1, 3. Seno e cosseno eu divido por 2.
e o seno e cosseno eu divido todos eles por 2. O único que eu divido por 3 é a tangente de 30. É o primeiro aqui. É o único que divido por 3. Coloco a raiz aonde não tem o número 1, algarismo 1. Então, vai ficar raiz de 2, raiz de 3, raiz de 3, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 3. Aonde tem o 1, você não precisa colocar a raiz, porque a raiz quadrada de 1 é o próprio 1. Então, esses ângulos são chamados de ângulos notáveis, né? Tanto é que nós temos assim, se você somar 45 com 45 dá 90, se você somar o 30 graus com 60 dá 90. Então, como eu falei para vocês, ó, o seno de 30 é o mesmo que o cosseno de 60, tá? Por quê? Porque um é suplementar o outro. 60 mais 30 dá 90 graus. O seno de 60 é o mesmo que o cosseno de 30, tá? Ok? Entenderam? Bom, então, é essa tabela dos ângulos notáveis que a gente tem. Seno, cosseno e tangente. Essa tabela você tem que saber, tá? É a única tabela que é obrigatório saber. Então, quem não sabe, vou botar depois uma musiquinha para vocês aprenderem, que fica mais fácil. Mas como é que a gente usa isso aí, né? Então, nós temos aqui um exemplo. Encontre o valor de x. Ou seja, o que eu falei para vocês, para você usar a relação trigonométrica, não necessariamente eu tenho que saber dois lados conhecidos. Eu preciso saber pelo menos um lado e um ângulo, porque a relação trigonométrica tem a ver com o ângulo, ok? Bom, aí nós vamos olhar aqui. Quem vai ser a hipotenusa desse triângulo? Hipotenusa é o lado maior do triângulo e oposto ao ângulo reto. É o 6. E x? Quem é x? Bom, se a gente colocar o olhinho aqui, cateto oposto é esse aqui. Ou seja, cateto oposto não tem nada. Não tem nada aqui no cateto oposto. Cateto oposto, CO, não tem nenhuma informação. CO não tem nenhuma informação. Mas eu tenho uma informação aqui de quem? Cateto oposto, que seria o cateto que está na frente, o lado que está na frente do ângulo, não tenho nenhuma informação. Não quero saber disso, eu quero saber o valor de quem? De x. É isso aqui que eu quero, o valor de x. Então, não me interessa quem? Esse lado aqui. Me interessa somente o lado x. Esse lado x é chamado de cateto quê? Cateto adjacente. Certo? Cateto adjacente, nós chamamos de quê? De x. Bom, aí você vai olhar aqui, lembra do COK, COK, HH? Você vai olhar esse seno, cosseno e tangente e vai ver qual o melhor que você vai utilizar. Por exemplo, o que tiver có, que é o cateto oposto, não, para mim não tem nada a ver com a relação aqui, ó. Não tem objetividade nenhuma, porque o X está onde? Está no CA. Então, o CO, para mim, não tem nenhuma informação. E eu também não quero saber sobre o CO. Então, o que tiver CO, eu tiro. Então, o seno não vai ser. E nem o cosseno. Por quê? Porque o cosseno é o CO com CA. Eu tenho CA, mas CO não tem. Agora, o cosseno, eu tenho a H, que é a hipotenusa, que é 6, e eu quero descobrir o CA. O CA que eu quero descobrir. Então, o cosseno é a minha melhor opção. Então, eu faço o quê? Eu faço cosseno de que ângulo? De 60 graus é igual CA, que é o cateto adjacente, sobre a hipotenusa, que é 6. Cateto adjacente eu não sei quanto é x. E a hipotenusa vai ser 6. Então, tem essa razão, 5 sobre 6. Só que eu conheço quem é o cosseno de 60. Pela tabela dos ângulos notáveis, eu sei quanto é.
Quanto é o cosseno de 60? O cosseno de 60 vai ser quem? O cosseno de 60 é 1 sobre 2, certo? Ele é o cosseno de 60. Então, o que você vai fazer, então? No lugar do cosseno de 60, você vai colocar 1 sobre 2. 1 sobre 2 é igual a x sobre 6. Faça a multiplicação cruzada. Então, vai ficar 2x igual a 6. 6 dividido por 2, porque está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, x vale quanto? Vale 3. Então, achei o valor de x, tá? Essa é a relação trigonométrica. Vamos a outro exemplo. Bom, vamos lá. Quem tem o olhinho virado para o ângulo está aqui. Aqui vai ser o cateto oposto e aqui vai ser o cateto adjacente. Certo? Cateto oposto, x. Cateto adjacente, não tem nada de interessante. E 12 é o lado maior do triângulo oposto ao ângulo reto. Então, se o 12 é oposto ao ângulo reto, e ele é o lado maior do triângulo, nós podemos chamar ele de hipotenusa. Então, 12 é a hipotenusa, cateto oposto é o que a gente quer descobrir, x, né? Então, eu tenho cateto oposto, CO, eu quero descobrir, e eu tenho a informação da hipotenusa que vale 12. Aí nós vamos nessas três relações trigonométricas, então você não vai usar os três, você vai usar um só, o seno, cosseno e tangente. Quem tem CO? Quem tem CO é o seno de x, que é COH, e a tangente de x, que é COCA. Só que CA não tem nenhuma informação do CA. Eu também não quero descobrir quem é o CA. Então, eu já posso tirar ele da jogada. Por quê? Porque eu não tenho nem informação de CA. Eu tenho de hipotenusa. A hipotenusa vale 12 e eu quero descobrir quem é o cosseno. Então, eu não quero saber, não me interessa o cateto adjacente, só me interessa o cateto oposto. Então, também vou retirar quem? O cosseno de x. Retirando o cosseno e a tangente, sobrou quem? Sobrou o seno. Seno de 30 é igual a x, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa, que vale 12. Seno, nós vamos ver aqui na tabela do ângulo notável, que seno é igual a 1 sobre 2. Se seno é igual a 1 sobre 2, no lugar do seno, você troca por 1 sobre 2. Isso vai ser igual a x sobre 12. Faz a multiplicação cruzada, 2x é igual a 12, x vai ser igual a 12 sobre 2, x é igual a 6. Então, o valor de x aqui vai ser 6. Ok? Bom, agora vamos ver aqui. Nós temos que informação? Nós temos esse lado e quero descobrir esse. Não tem nada aqui na hipotenusa, que é o lado maior do triângulo, oposto ao ângulo reto. Não tem nada com a hipotenusa. Nessas relações trigonométricas, o que tiver hipotenusa, que é H, você retira. Então, você vai retirar aqui e vai retirar aqui, porque não tem nenhuma informação sobre H. Não é que... se tivesse Y aqui, aí você poderia usar o H. Por quê? Porque vou querer descobrir quem é a hipotenusa também, tá? Mas nesse caso aqui não tem nenhuma informação, né? Não sabe se é X, Y, Z, W, ou não tem nenhum número aqui. Então, para a gente descobrir quem é o cateto oposto, é só fazer o olhinho, né? Botar o olhinho aqui e ver que o lado que ele estiver na frente do ângulo vai ser chamado de cateto oposto. O lado que estiver ao lado do ângulo é o cateto adjacente. Então, o cateto adjacente aqui é o 5 e o cateto oposto é o x. Bom, então eu tenho cateto oposto, cateto adjacente. Né? Eu quero saber quem é o cateto oposto, mas eu tenho o cateto adjacente. Então, você vai retirar quem? Vai retirar o seno, o cosseno, porque não me interessa a hipotenusa, só fico com coK. Por quê? Porque é cosseno do oposto sobre cateto oposto sobre cateto adjacente.
Tangente de que ângulo? Tangente do ângulo selecionado aqui, que é de 45 graus. Vai ser cateto oposto x sobre cateto adjacente 5. Aí nós sabemos, vamos lá ver na tabela. Quem é a tangente de 45 graus? 1. Então, no lugar da tangente, você vai colocar 1. Mas, para não ficar sozinho, né, o 1, que é aqui uma fração, você coloca uma fração dividido por 1, né? 1 dividido por 1 é 1. Então, você coloca 1 sobre 1. Faz a multiplicação cruzada, 1 vezes x dá x, 1 vezes 5 dá 5. Então, x vai ser igual a 5, ok? Agora, nós temos um probleminha aqui, né? Vamos ver um problema aqui. Vou colocar aqui embaixo as relações trigonométricas. Sempre a gente coloca para a gente avaliar qual delas que a gente vai utilizar. Então, lembrando que seno, cosseno e tangente, coK, coK, HH, né? Lembrando que có é o cateto oposto, K, cateto adjacente, H é hipotenusa. Hipotenusa é o lado maior do triângulo oposto ao ângulo reto. Os dois outros lados são chamados de catetos, né? Então, vai ser oposto dependendo do ângulo, vai ser oposto ao ângulo selecionado, ok? Adjacente é o que vai ser ao lado, vai formar o ângulo e vai ser ao lado. Então, Paulo está observando um prédio. Nesse momento, o Sol forma um raio de 50 graus com o topo do prédio. O tamanho da sombra é de 36 metros. Qual é a altura do prédio? O que ele fala? Que tem o Sol, né? Bate no prédio, forma uma sombra. E ele está observando aqui. Essa sombra que formou em relação ao prédio forma um ângulo de 50 graus, tá? Esse raio vai formar um ângulo de 50 graus em relação ao prédio, ok? Ele quer saber a altura do prédio, mas ele sabe que a distância do prédio até o Paulo é de 36 metros. Essa é a informação que ele deu. Ele não sabe qual o tamanho do prédio. Então, aqui a gente chama de X, e aqui a gente chama de 36, que é a distância do Paulo até o prédio. Existe uma tabela chamada tabela trigonométrica que tem o seno de todos os ângulos até 90 graus, tá? Do 0 até 90 graus. Essa tabela dos ângulos notáveis, a tabela das relações trigonométricas, ela não é a tabela dos ângulos notáveis. Ela pode ser qualquer ângulo aqui. Então, na tabela ou na calculadora, também você tem uma calculadora científica que você encontra, certo? Até no seu celular também, a gente pode ver aqui no celular. No celular, nós temos também, deixa eu mostrar aqui, na calculadora do celular, na calculadora do celular, não sei se dá para ver aqui na câmera, dá para ver o contrário, né? Se a gente girar, ela vira uma calculadora científica. Não sei se dá para ver aí. Tá? Nessa calculadora científica vem ali sin, que é seno, cos, que é cosseno, e tan, que é tangente. Então, por exemplo, você quer encontrar o seno de 50 graus. Aí você digita sin e digita 50. Aí vai vir o número, que é esse número que está aqui na tela. Acho que para vocês vai vir ao contrário, né? Estão vendo o contrário. Então, se você quer se você quer o cosseno, você quer o cosseno, o que você tem que fazer? Aperta a tecla cosse, aí vem cosse aqui, 50, vai digitar o número 5,
e o zero, 50. Aí, automaticamente, aqui embaixo vai vir o cosseno desse número, tá? É uma infinidade de números. Na verdade, é uma infinidade de números aí. Ali tem algumas casas decimais. Pode arredondar, ok? Tangente de 50 graus é 1,19, 17, 54. Esses valores são todos aproximados, que ele é um número infinito, tá? O ângulo de 50 graus não é um ângulo notável. São fornecidos valores aproximados para o seno, cosseno, tangente na tabela abaixo. Bom, geralmente no exercício que vocês tiverem no vestibular, no Enem, na UERJ, essas informações já vão vir no enunciado da questão. Significa que você vai usar os três? Não, você vai usar um deles. Depende do enunciado da questão, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho o cateto oposto e quero descobrir a altura do prédio. A altura do prédio é o cateto adjacente, adjacente ao ângulo de 50 graus, oposto ao ângulo de 50 graus. Então, qual a relação que tem CA e CO? CO e CA? Não é essa, porque essa daqui tem a hipotenusa. A hipotenusa, ele tem alguma informação? Ele pede a informação? Não. Ele quer a altura do prédio. O prédio, ele forma um ângulo de 90 graus. Então, aqui não é a altura do prédio. Acontece muita gente errar essa questão, que é achar que isso aqui é a altura do prédio. Isso aqui não é a altura do prédio. O prédio, ele é vertical. Ele forma um ângulo de 90 graus com o solo, né? Só a Torre de Pisa que não, que forma um outro ângulo, mas prédio, normalmente o prédio forma um ângulo de 90 graus, né? Senão o prédio cai. Para o prédio não cair, tem que ter toda uma engenharia, né? Para fazer esse prédio não cair. Mas geralmente o prédio ou a casa é formado por um ângulo de 90 graus, certo? Bom, então ele quer isso aqui, ó, essa medida aqui. Ele não quer essa medida inclinada, ele quer essa medida que está em pé. Então, isso aqui é o X. Cateto adjacente e cateto oposto. Aí, qual dessas três relações que nós temos, cateto oposto e cateto adjacente? Seno e cateto oposto com hipotenusa. Não tem nada falando sobre hipotenusa, então não me interessa. Cateto adjacente sobre a hipotenusa é o cosseno, também não me interessa. Então, a única coisa que vai me interessar aqui é o cosseno de quem? De 50 graus. Cosseno não, tangente, desculpa, tangente de 50 graus. Tangente de 50 graus é 36, por que 36? Que é cateto oposto, 36, sobre cateto adjacente. Quem é cateto adjacente? X. Tangente tem aqui, 1,19, 17, 54 sobre 36 sobre x. O que você faz? Coloca um traço aqui embaixo do número e divide por 1, porque todo número é divisível por 1, para poder fazer a multiplicação cruzada. Você multiplica cruzado, então vai ficar 1,191754x é igual a 36. 36 dividido por 1,191754. Essa divisão vai dar aproximadamente 30,21 metros, tá? E você poderia aqui arredondar 1,2, né? Você poderia arredondar, mas como aqui ele deu todos os números, eu utilizei todos os números. Então, o valor aproximado vai ser 30,21, ok? Bom, aí nós temos aqui alguns exercícios, né? Alguns exemplos, né? Que a gente começou aqui a fazer esses exemplos. Partimos para o problema, certo? Vamos ver lá na apostila como é que ficou. Então, a gente já viu aqui quem é seno, quem é cosseno, a razão é uma divisão, tá? A gente falou sobre os ângulos notáveis, certo? E aqui tem os exercícios que estão na planilha para vocês
exercitarem, né? Os exercícios de fixação, que é bom vocês fazerem para poder ver como é que faz. De qualquer maneira, vocês podem entrar em contato comigo para saber se está certo, se o raciocínio está certo, e eu vou dizer para vocês, porque isso aqui faz parte da avaliação do primeiro trimestre, tá bom? É isso aqui, então terminamos a nossa aula. Qualquer dúvida, me mande nos comentários. Grande beijo para vocês. Tchau, tchau.